Quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Agora estamos exatamente, praticamente 16 horas e 50 minutos. Então tudo que eu vou dizer é o que está acontecendo até esse exato momento. Depois, sinto muito, fica para amanhã. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha só, temos muita coisa para conversar. Lembrando que é sempre importante, meu amigo, deixar o like no vídeo para mim, por gentileza. Ajudem o canal Terra Brasilis News, se inscrevam no canal, colaborem, ok? Muito bem. Eu quero começar esse vídeo aí mostrando um curtíssimo vídeo para que vocês possam entender o que vem pela frente, ok? Prestem atenção. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. Isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Porque a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Ah, Deng Xiaoping, né? Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte, ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Muito bem. Ontem, infelizmente, né? Enquanto assistíamos assustados estes elogios públicos a Xi Jinping, os ministros da Suprema Corte, com sorrisos estampados, consolidavam uma maioria a favor da regulação das redes sociais com um modelo inquietantemente semelhante ao modelo adotado pelo regime chinês. Muito bem. Com isto, o que restava daquela suposta liberdade de expressão que existia no Brasil e que eles temam em chamar de democracia, na prática foi enterrada. Ou seja, já não temos liberdade há muito tempo e agora se consolidou o fim da nossa liberdade de expressão. Não se trata de exagero em hipótese alguma, pois esse é talvez o maior golpe contra o direito de livre expressão, que é fundamental em toda uma geração. As implicações ultrapassam as fronteiras brasileiras, né? E elas têm alcance inclusive para os Estados Unidos. O impacto econômico para empresas americanas, assim como um agravamento de uma já evidente crise diplomática e de direitos humanos, vai se desenvolver agora com uma velocidade muito maior. O presidente dos Estados Unidos dispõe evidentemente de instrumentos legais para reagir a esses abusos. É fundamental que haja uma ação firme e urgente, pois o Brasil está trilhando o mesmo caminho autoritário da Venezuela, sem tirar nem pôr, porém em escala muito maior. E será uma tragédia imoral também, né, para todo o continente sul-americano e fora do continente sul-americano também, né? Em minha visão, sobre essa sequência de acontecimentos que envolvem Brasil e Estados Unidos, penso que o ambiente diplomático tende a piorar e muito, principalmente porque a fala do ministro Gilmar em afirmar categoricamente que todos eles, uma afirmação triste de ouvir por sinal,
são simpatizantes do regime chinês. E isto deixou claro que, evidentemente, eles não são tão simpatizantes assim ao país mais democrático do mundo, que é os Estados Unidos. O incrível nisto é que eles não param de viajar para a terra do tio Sam. Tá? Evidentemente que os americanos estão fazendo suas próprias leituras sobre toda essa situação e obviamente não deixarão de agir contra esse posicionamento da Suprema Corte Brasileira, né? E também do Palácio do Planalto, claro. Precisamos ter calma e saber esperar, pois certamente alguma ação acontecerá por parte do governo americano, porque lá as coisas seguem o rito natural. Eles não atropelam a Constituição, não criam regras ou não reduzem tempo disso, tempo daquilo. Não, eles seguem um protocolo, né? E claro que no seu devido tempo e hora haverá uma reação. Infelizmente, nesse momento, nosso grande líder americano está enfrentando uma onda de protestos violentos da esquerdalha, que é financiada por George Soros e também da China, do Partido Comunista Chinês. Isto está acontecendo em vários estados, como a Califórnia, por exemplo, o estado de Washington, New York, Illinois, especialmente em Chicago e outros estados. É um movimento praticamente nacional e por isso o troco está sendo dado, né? Porque com a desculpa que eles estão aí lutando para proteger os imigrantes, né? Para defender os direitos, eles estão botando fogo, quebrando, virando carros, enfrentando polícia, estão criando badernas. Por quê? Porque na prática são pessoas, todos pró-Palestina, pró-Hamas, que estão tentando atrapalhar sim o governo de Donald Trump. E eles estão desesperados, até porque Donald Trump mandou a Guarda Nacional para cima deles. Ou seja, a polícia está descendo a borracha sim. Só que lá também tem aquela imprensa, né, consorciada, que fica só apontando a violência da polícia. O que eles fazem mesmo ninguém fala. Mas, por tudo isso que está acontecendo, temos que ter paciência e encontrar uma forma de ir sobrevivendo a tudo isso que está acontecendo por aqui. Muito bem. Mas enquanto isto, o atual governo e o Congresso Nacional afundam o país, afundam o Brasil, em descontrole fiscal e instabilidade institucional. Mas, felizmente para nós, o nosso grande líder Jair Messias Bolsonaro transformou o seu interrogatório em um palanque político e conseguiu mobilizar a direita para 2026. A direita se reanimou depois do interrogatório feito ao nosso presidente. O que muitos analistas consideravam improvável aconteceu, pois Jair Bolsonaro transformou o banco dos réus em um palanque político. E com isto mantém a direita aí coesa, mobilizada para 2026. Não podemos ficar só na dependência agora dos parlamentares aqui, do Gustavo Gayer, do Nicolas Ferreira, do Van Hatten. Não podemos esperar que somente eles lutem por nós, porque a luta é injusta. Nós sabemos como funciona o Congresso Nacional e basta ver as atitudes do Hugo Mota, que fica cozinhando o galo, que eu vou fazer, que eu vou deixar, que isso vai acontecer, mas nunca acontece nada. Apesar de sua ainda inelegibilidade, que foi determinada pelo Supremo, e pelo TSE, né, e confirmada pelo Supremo, Jair Bolsonaro permanece como o nome mais influente do campo conservador, né, como o maior líder político do Brasil. E seu capital político, longe de ter se desgastado, como querem mostrar, parece ter se ampliado
especialmente diante do cenário caótico promovido pelo governo federal e pela complacência do Congresso. Para seus aliados, o ex-presidente agora assume o papel de grande eleitor, aquele que mesmo fora da urna, por enquanto, define o rumo do seu voto, né? Define quem deverá ser herdeiro, se necessário for, do bolsonarismo para concorrer à presidência em 2026. O Supremo, o Congresso, só mostram o quê? Que existe uma erosão das instituições. Porque o caso de Jair Bolsonaro, por exemplo, também escancarou um fenômeno preocupante no Brasil, que é a confusão institucional entre os três poderes da República. Ao invés de exercerem suas funções dentro dos limites constitucionais, juízes, legisladores e até censores têm assumido papéis cada vez mais sobrepostos. O Supremo Tribunal, que deveria ser aí um tribunal técnico e imparcial, tornou-se um ator político. Disso ninguém tem mais dúvidas, julgando casos sensíveis sob pressão pública e midiática, com a desculpa de que se o legislativo não cria as leis, então eles criam. Já o Congresso Nacional, ao invés de conter os abusos, assiste passivamente e se mostra mais interessado em negociar emendas e verbas do que em legislar com responsabilidade. A consequência disto é o crescimento de medidas arbitrárias, incluindo ordens de censura, derrubada de perfis e perseguição a opositores, muitas vezes sob a justificativa de combate à desinformação. O risco, é claro, sob o manto aí da defesa da democracia, vai se sufocando o próprio debate democrático. Agora, o que chama atenção é a crise fiscal que está acontecendo, que é uma bomba relógio ativada pelo Planalto e também pelo Parlamento. Porque enquanto o Judiciário extrapola e o Legislativo se omite, o Executivo acelera rumo ao colapso fiscal. Eles estão perdidos economicamente, não sabem o que fazer para arrecadar mais, para tentar cobrir rombos que eles mesmos criam, principalmente o casal esbanjador, que gasta muito, né? E o governo Lula, o governo do Inácio, me desculpem, né? Nossa, tem até aumentado os gastos públicos em ritmo acelerado, sem apresentar qualquer compromisso real com aí um ajuste ou com a responsabilidade. Aliás, foi até bom lembrar que hoje mesmo, agora à tarde, o Inácio pediu ao Supremo Tribunal Federal, prestem atenção, que o Supremo suspenda ações de restituição por fraudes ao INSS. Suspendam essas ações, porque nós não queremos devolver o dinheiro aos aposentados. Em suma, é isto. E isto mostra o tipo de governo do amor que ele representa, né? Governo do amor que ele mostra para a população, principalmente aquela que foi roubada pelo INSS. Mas enquanto isto, a meta do déficit zero virou ficção. E a retórica econômica passou a conviver abertamente com a tolerância ao déficit. Eles já se acostumaram com o déficit. E o Congresso Nacional nem reclama mais. Não abre processo de impeachment, porque isso é crime de responsabilidade, você fechar o caixa no final do ano com o negativo. Mas eles não estão nem aí. No Congresso a situação não é melhor, né? O orçamento se transformou em uma moeda de troca. Projetos de alto impacto fiscal são aprovados sem estudo técnico, enquanto reformas fundamentais, como a reforma administrativa,
seguem sendo ignoradas. O custo dessa irresponsabilidade já é visível. A dívida pública está elevadíssima, a desconfiança dos investidores então nem se fala, eles estão fugindo sim do Brasil, a inflação é persistente e o crédito desapareceu, porque com juros elevadíssimos, ninguém tem coragem de pedir dinheiro emprestado no banco. E aí vem o tal do novo pacote, né, do Haddad, com velhos erros, que é muito mais gasto e menos solução para o problema. Recentemente, o governo lançou aí um novo pacote econômico com promessas de estímulo ao consumo, à indústria e à geração de empregos, né? Todo mundo se lembra aí do pacote do Haddad, né? Mas, na prática, os efeitos mais sentidos pelos brasileiros são o aumento do custo de vida, o aumento do crédito e da insegurança econômica. Medidas como a reoneração da folha de pagamento e o fim de incentivos fiscais podem encarecer produtos e serviços essenciais. A trajetória da dívida preocupa. O aumento de gastos, sem reforma mínima, digamos assim, destrói, quebra a confiança e pressiona o dólar e os juros, claro. E isso quem diz são os economistas, analistas, não sou eu, Paulo Alves, né? O crédito segue caro e isso freia o consumo e principalmente a geração de empregos. Os pequenos, os microempreendedores não conseguem contratar porque não conseguem bancar os juros que são cobrados. Os especialistas são unânimes. Sem um plano fiscal sólido, não há futuro sustentável. A economia pode até ganhar fôlego por alguns meses, mas a conta vai chegar e será paga por quem? Por nós contribuintes. Agora, a direita aparentemente está se reorganizando. Em meio ao caos institucional e econômico, o campo conservador observa, se reorganiza e age. Com Jair Bolsonaro, aparentemente, por enquanto, fora da corrida eleitoral, nomes vão surgindo para disputar o pleito em 2026. Sempre é lembrado o nome de Tarcísio de Freitas, que é um ícone também dentro da direita, evidentemente, o governador de São Paulo praticamente governa o Brasil, né? Aí aparecem nomes tipo Caiado, Ratinho Júnior, e membros da própria família Bolsonaro, como o Eduardo e a Michele Bolsonaro, né? Mas, claro, em minha visão, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior são candidatos mais de centro-direita, não de direita, e estão longe de serem representantes e apoiadores fiéis de Jair Bolsonaro. Eles ficam com essa propaganda aí de direita para ganhar os votos bolsonaristas, como eles mesmos nos chamam, e o voto dos conservadores. Mas Caiado já deu diversas demonstrações que não ia muito com a lata de Jair Bolsonaro, não, principalmente quando o mito estava na cadeira presidencial. Mas de qualquer forma, evidentemente que ele disputando com qualquer um da esquerda, o voto é para ele, claro. Ninguém aqui vai cair na asneira de votar para um esquerdista. Mas o desafio vai além de nomes. Trata-se de manter viva a identidade do bolsonarismo, uma mistura de conservadorismo popular e a resistência institucional, né? E claro, junto com isso tudo, a crítica ao sistema, sem perder uma densidade eleitoral. Por isso a importância do Jair Messias Bolsonaro em manter vivo o seu nome como grande líder. O julgamento lá no STF não destruiu essa base. Ao contrário, reforçou a percepção de que o ex-presidente é alvo de uma elite disposta a tudo para excluí-lo da arena política.
Por isso esse julgamento se tornou um julgamento político, nada jurídico. Conclusão disso tudo, meus amigos, é que existe aí uma resistência e uma tentativa de reconstrução. Porque em tempos de desequilíbrio entre os poderes, né, irresponsabilidade fiscal e ameaça da liberdade de expressão, que agora é concreta, a direita não apenas resiste, mas também tenta se reorganizar. Jair Bolsonaro, mesmo inelegível ainda, mantém a liderança moral e simbólica de um movimento que vai muito além de sua própria figura. E enquanto o governo e o Congresso empurram o país para o abismo econômico, cresce entre os conservadores o senso de urgência. É hora de reconstruir com firmeza e clareza o caminho para 2026. É assim que eu estou vendo, é assim que alguns analistas estão vendo, economistas estão vendo, porque não tem como fugir desse retrato, né? E é importante aqui a gente lembrar, meus amigos, que essa decisão que ocorreu ontem lá no Supremo, onde os ministros aí disseram o que disseram, e vocês viram no pequeno vídeo, mostra o quê? Que a partir de agora não será necessário uma ação judicial para mandar as Big Techs retirar posts do ar, ou até para censurar os usuários. Não. Agora, as Big Techs é que são responsáveis por isto. Caso tenha aí um post, um vídeo que desagrade alguém da esquerda, por exemplo, e a rede social não tirar, aí o que acontece? O Supremo vai contra a Big Tech, aplicando multas, impondo aí algumas sanções, vai se saber. Por isso é que eu disse que agora eles vão mexer direto em empresas americanas. Antes de serem Big Techs, são empresas americanas. Talvez esteja aí a chance de vermos realmente uma ação mais forte no governo americano contra essas atitudes arbitrárias aqui no Brasil. É nisso que eu aposto, tenho certeza que vocês também, não é? Mas por enquanto era isso que eu queria ter trazido para vocês e trouxe, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Chamem os amigos para me acompanhar. Colaborem com o canal Terra Brasilis News para que a gente consiga seguir adiante. Não está nada fácil e temo que daqui por diante possa ficar mais difícil com esta censura aplicada desde ontem pelo Supremo, né? Mas, por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.